Como o personal trainer pode divulgar o seu trabalho? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Trainer, que é um evento 100% gratuito e online e que vai ocorrer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. A semana do Personal Senior é um evento onde eu explico passo a passo para você que é profissional de educação física chegar a um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. E pessoal, vocês já podem fazer a inscrição de vocês de forma gratuita. É só ir lá no link que está na nossa bio, clicar nesse link e assim vocês vão ser direcionados a uma página de inscrição. Nessa página de inscrição vocês vão deixar o nome de vocês, o e-mail e tá feito. Fácil assim. Vocês já vão estar dentro aí da semana do Personal Senior. Certo, pessoal? Muito bem. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou o Guilherme, sou profissional de educação física formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também pós-graduado em atendimento personalizado pela URGS, em educação física gerontológica pela PUC e sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há quase 10 anos. E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar um pouquinho mais como é que o personal trainer pode divulgar o seu trabalho para que ele consiga, assim, captar uma quantidade de alunos desejada. Antes de ir direto para esse assunto, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês guardem isso muito bem. Então, logo no início do vídeo aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vender é a maneira que a gente tem para ganhar mais. Guardem isso que eu estou falando. Vender é a maneira que a gente tem para ganhar mais e para chegar no faturamento de 10 mil por mês, tá? Gente, vocês podem saber tudo de exercício. Assim, ó, fera, né? Saber tudo sobre treino. Mas se vocês não souberem vender, esquece. Vocês vão morrer com o conhecimento de vocês, tá? E vamos lá então, olha só. Um dos principais erros dos personagens para não crescer e para não evoluir na profissão é ficar esperando que o aluno corra atrás dele. Sabe aquele personal que fica esperando que o aluno vai lá na casa dele, bater 3 vezes na porta e pedir para treinar com ele? Isso não existe, né? Outra coisa, tem aquele personal também que é o amigão de todos na academia. O professor, que é o amigão, se dá bem com todo mundo, né? Amigo de vários alunos da academia, cara da social. Só que essas amizades não se transformam em alunos e não se transformam também em faturamento. Então, gente, esses são os tipos de personagens que não chegam ao faturamento de 10 mil por mês. De nada adianta se dar bem com os alunos, ser o amigão, o queridão, né? Mas não trazer essas pessoas para a carta de clientes. Não captar essas pessoas para serem alunos de personal. Como também não adianta nada você ser um profissional extremamente qualificado, técnico, organizado, responsável, mas simplesmente ninguém saber disso, né? Então, não adianta também ter um conhecimento sobre tudo que é tipo de doença, sobre os sistemas avançados de treino, ter conhecimento de milhares de exercícios, né? Mas não divulgar esse conhecimento que vocês têm. Tem muita gente que é muito boa tecnicamente, né? Sabe muito, mas por não saber divulgar o seu trabalho, acaba tendo um faturamento muito abaixo, né, do que seria justo para essa pessoa. Agora, por outro lado, também tem aquelas pessoas que se dão muito bem.
E por vezes elas não têm esse conhecimento todo, né? Elas estão na internet faturando uma grana alta. Só que elas não têm tanto conhecimento assim. Elas são boas de lábia. Elas sabem vender. Elas sabem atrair a atenção da audiência, né? Da forma que for. Seja através de um conteúdo, onde eles não se sentem muito seguros, seja através de entretenimento, né? E hoje em dia tem muito isso nas redes sociais. Através de brincadeiras, de dancinhas, tudo aquilo que a gente já sabe, tá? Mas não importa como. A questão é que eles sabem faturar. Portanto, é necessário que as pessoas tenham conhecimento sobre o trabalho de vocês, tá? Que elas consigam chegar até vocês e assim se interessem pelo trabalho. Então é necessário que vocês corram atrás dos alunos inicialmente, tá? Para depois, gente, a gente conseguir inverter isso e fazer com que as pessoas comecem a correr atrás da gente, tá? Mas para chegar nesse patamar, claro que a gente tem que se estruturar bem. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente chegar nesse patamar, obviamente, é nós sermos aí bons profissionais. Ai, que novidade, Guilherme. Pois é, gente. Ser um profissional qualificado, né, responsável, organizado, comprometido com o objetivo dos alunos, né, e que, gente, principalmente, entregue resultado para os alunos, tá? É preciso também que as outras pessoas, aquelas que não são alunas, elas enxerguem tudo isso, essa organização, essa qualificação que o profissional tem, né? Então é preciso que esse trabalho que vocês fazem cheguem até essas pessoas. Se vocês começarem a divulgar o trabalho de vocês sem nenhum tipo de preparo, de organização, não tendo um método, não tendo segurança naquilo que vocês vão expor, a situação também não funciona, a coisa não anda, né? Então acaba sendo um tiro no pé. Então muito cuidado na hora de divulgar o serviço de vocês. Vocês têm que saber exatamente o que vocês vão entregar para os possíveis clientes de vocês, ok? Vou falar sobre isso nessa live de hoje e também muito mais lá na semana do Personal Sênior. Gente, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? De como é que vocês podem fazer isso de maneira direta e indireta. Ah, como assim? Como assim? Por que eu estou falando direto e indireto? Porque existe uma parte do marketing, né, que é o marketing direto e indireto, tá? São duas abordagens diferentes, mas para promover produto ou serviço. O marketing direto, como já está dizendo, é um método onde a empresa ela se comunica diretamente com seus clientes, tá? Seus clientes, claro, em potencial. Então, elas usam algumas técnicas, como panfleto, como aqueles e-mail marketing, né, que a gente recebe a toda hora, telemarketing, mensagem de SMS, né, e outras diferentes formas. Agora, e o objetivo desse marketing direto é de enviar mensagens que são personalizadas, para a pessoa já perceber, né, que a empresa ela está atenta às particularidades de cada pessoa. Então, para o objetivo de incentivar essas pessoas a realizar a compra ou daqui a pouco a adotar uma determinada ação que essa empresa está oferecendo, ok? Marketing direto. Agora, o indireto é uma outra estratégia de marketing que também, claro, visa atrair, né, clientes em potencial, só que de uma maneira mais sutil, tá? Então, gente, o objetivo aqui é gerar uma conexão do cliente com a marca. Então, daqui a pouco essa pessoa ela não vai comprar já num primeiro momento. A empresa, ela vai trabalhando a mente da pessoa, sabe? Ela vai largando mensagens, gatilhos, e essa pessoa, o futuro cliente, ele começa a se engajar cada vez mais, lembrando do nome dessa empresa, lembrando o que essa empresa faz, por que essa empresa é interessante e é importante, né?
Então é assim, o objetivo desse marketing direto, então, é criar justamente uma conexão com o público-alvo dela, tá? Então vai, obviamente, gerar confiança e vai estabelecer, assim, a marca da empresa como sendo uma autoridade no setor que ela atua, ok? Tá? Então são duas maneiras diferentes, mas as duas com o mesmo objetivo. Independente se for marketing direto ou indireto, o fundamental é que a gente dê atenção para essa parte do marketing, tá? O personal trainer tem que trabalhar a parte do marketing, se quiser chegar nesse faturamento de 10 mil. Então eu vou trazer agora aqui para vocês algumas estratégias, tá, de captação de alunos. Ó, legal. Prestem atenção aqui em algumas estratégias que eu já utilizei ao longo da minha vida, que eu já estudei, né? Já fiz vários cursos que estão voltados para isso. Então eu vou falar algumas possibilidades aqui que vocês têm. Olha só, vou começar pela mais tradicional, tá? E que vocês talvez conheçam, mas daqui a pouco nem deem muita atenção para isso. Que é um exemplo típico de marketing indireto. Que é, gente, a criação de produtos com a marca de vocês. Produtos como camiseta, toalha, boné, squeeze, né? Tem muitas academias, principalmente, que fazem isso de maneira personalizada e vendem para os clientes de vocês, para os clientes deles, né? Então, essa é uma possibilidade de marketing para o personal trainer também, né? E quem vai fazer a venda através desse marketing não são vocês, e sim os clientes de vocês. Porque são eles que vão estar usando os produtos que vocês deram para eles nos locais onde eles treinam. Então, imagina vocês aí, vocês atendem um aluno na Smart, tá? E ele tá lá com a camiseta de vocês, né? Pô, Guilherme, personal trainer, personal senior, né? Enfim, as outras pessoas que estão ao redor, todas elas vão estar olhando que esse aluno ali, que aquela pessoa trabalha, né, com o personal trainer. Condomínio, mesma coisa. Imagina o aluno de vocês circulando dentro do condomínio com a camiseta de vocês. Provavelmente vai chamar a atenção de outras pessoas, né, que vão questionar, poxa, mas quem é esse teu personal? Como é que ele trabalha? Qual é o nicho de atuação dele? Né? Então, é uma baita estratégia de venda, tá? Só que de maneira indireta, ok? Gente, quando a gente pensa nessa questão de produtos, tá? Ela está aliada também com a questão de organização do trabalho de vocês, com a questão do profissionalismo. É legal, imagina, vocês verem os alunos de vocês, todos eles usando a camiseta de vocês. Olha a impressão que isso passa para as outras pessoas. De que aquele personal realmente ele tem um atendimento que é diferenciado. Poxa, todo mundo usa a camiseta dele. Olha que organização, que profissionalismo que ele tem. Então vocês conseguem entender aonde que está aqui o marketing direto? Ele vai sendo criado aos poucos, né? É uma construção. E cada vez mais vai fixando na cabeça das pessoas, tá? Vou dar um outro exemplo que é bem atual para vocês, que está acontecendo comigo agora. Eu comprei agora comprei 3 dinamômetros. Vocês sabem o que é dinamômetro? Deixa eu pegar, eu tenho um pertinho aqui, vou pegar para vocês. Isso aqui, ó. Um dinamômetro é um aparelho para a gente fazer a avaliação de pressão manual, né? E por que eu comprei ele? Para dar para os meus alunos. Para os meus alunos que são hipertensos. Olha que legal. Eu estou comprando um aparelho de avaliação física para dar para os meus alunos. Por quê? Porque existe um protocolo atual relacionado à hipertensão que comprova que há redução de pressão arterial utilizando isso aqui, um dinamômetro. E, gente, é um protocolo que o aluno pode fazer em casa. Pô, olha só que profissionalismo, que patamar que a gente chega. Entregar e dar, na verdade, né, comprar para um aluno de personal um material para ele utilizar em casa. Legal isso, né?
Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui. Antes disso, tá? Só deixa eu falar uma coisinha. Agora, imaginem vocês que o aluno de vocês ganhou, recebeu isso aqui em casa, tá? A primeira coisa que ele vai querer fazer? Ele vai querer mostrar para todo mundo, né? Olha aqui que o meu personal me deu. Esse aparelho aqui, daí ele explica, esse aparelho aqui é um aparelho para baixar a minha pressão arterial. E ele vai lá e publica nas redes sociais. Vocês têm ideia do valor disso para o personal trainer? Outra coisa, vocês acham que algum dia na vida dele ele vai querer me trocar por outro personal? Claro que não. Então, eu não estou falando só de estratégias aqui, de divulgação do trabalho, pensando em captação de aluno. Mas eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, de um exemplo de retenção. Eu não vou perder mais esse aluno. Nunca. Porque eu estou mostrando para ele que eu estou completamente comprometido com a causa dele, com a necessidade que ele tem. Eu quero que ele diminua a pressão arterial dele. Eu quero que ele diminua a dosagem do remédio que ele toma. Então, ele vai ficar muito satisfeito com isso que eu vou entregar para ele. Tá? Um outro exemplo de marketing que eu quero falar para vocês. Muito simples. A própria aula de vocês. Como assim? Gente, quanto mais elementos, recursos diferentes vocês trouxerem para os alunos de vocês, mais vocês vão chamar atenção. Eu vou dar um outro exemplo aqui da minha carreira que fez eu crescer bastante, gente. Olha só. Há uns 15 anos atrás, eu tinha um aluno que treinava numa dessas academias grandes, de rede. Eu não me lembro, acho que era Moinhos, eu acho, se eu não me engano. Era Moinhos. Gente, uma galera, né? E foi bem na época, 15 anos atrás, que estava tendo o boom do treinamento funcional aqui em Porto Alegre, né? Gente, e eu eu sou meio inquieto com essas questões assim de empreendedorismo, né? Eu fico sempre ligado nas coisas que estão aparecendo, nas novidades e tal. Então, eu fiz alguns cursos de treinamento funcional. E eu lembro que na época nem tinha um curso assim com uma metodologia de treinamento funcional. Tinha um curso sobre cada acessório. Então eu fiz um curso de kettlebell, fiz um curso de fita suspensa, né? Aí o que eu fiz? Eu adquiri esses materiais. E eu comecei a utilizar nas minhas aulas. Eu comecei a levar nessa rede de academias. E vocês sabem como são redes de academia, né? Tá, hoje em dia até tem treinamento funcional, mas na época era só aparelho, era só musculação. Aí o que aconteceu? Foi o Guilherme lá, com uma academia lotada, com seu aluno de personal, enquanto todo mundo lá está esperando para revezar aparelho, o Guilherme lá monta o seu TRX e começa a trabalhar com seu aluno na fita suspensa. Gente, eu me lembro que quando eu comecei a fazer isso, o pessoal na volta ficava olhando de uma maneira assim, meu Deus, o que esse cara está fazendo? O que é isso que ele está trazendo? Às vezes levava um kettlebell, né? O kettlebell já é ruim de carregar porque é pesado, mas na época, como eu estava querendo realmente me destacar, chamar atenção, eu levava, né? Então, esse tipo de marketing também me ajudou muito a alavancar e a conseguir fazer com que eu captasse mais alunos de personal. Obviamente que dentro dessa academia eu consegui mais alunos, tá? Não precisa nem ser acessório, nem material. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Sistemas de treino, tá? Gente, não precisa de material. Vocês conhecem os sistemas de treino avançados, tá? Métodos avançados? Por exemplo, biset, triset, super série, drop. Então, gente, de vez em quando eu utilizava esses métodos com o meu aluno e era outra coisa também que as pessoas não entendiam. Pô, fazia um drop set lá no supino, ajudava ele no leg press e todo mundo olhava assim, pô, mas o que é isso que ele está fazendo? Né? Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com o básico, de fazer 3 séries de 15 com um pezinho no supino. E eu cheguei lá fazendo coisas diferentes. Mas claro, eu me qualifiquei para isso. Eu me organizei para poder fazer isso. E com já uma intenção na cabeça que realmente deu certo. Tá? Outro ponto importante
que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês, era avaliação física para pessoas idosas. Aí isso já na minha academia. O que aconteceu? Aqui na academia a gente oferece uma avaliação física tradicional, que é oferecida em academias normais, tá? Só que eu, com os meus alunos idosos de personal, eu faço uma avaliação física completamente diferente, onde o objetivo, né, e a ênfase é dada aos testes funcionais, tá? E aí, gente, eu comecei a aplicar os testes não aqui na minha salinha de avaliação. Aliás, essa aqui é o meu estúdio de gravação e é também a minha sala de avaliação. Eu comecei a aplicar os testes funcionais lá fora, lá onde está a academia, porque lá estavam os outros alunos treinando. E aí eu ia fazer um teste de tug, ia fazer o teste de, enfim, diversos outros, alcance funcional, e aí as pessoas ficavam olhando, poxa, mas o que é isso? Porque gera curiosidade, né? As pessoas não sabem para que serve aquilo. E aí eu chegava nas pessoas e explicava, não, isso aqui é um teste para avaliar, né, a possibilidade do meu aluno idoso ter quedas. Poxa, que legal, nem sabia que existia isso, não. E aí, gente, eu ia cada vez mais alimentando aqui as pessoas, né, e falando da qualidade do meu serviço, né. Então, é também uma maneira de marketing direto, tá? Imagine agora, se eu for colocar todos esses diferenciais que eu estou falando para vocês nas minhas redes sociais. O alcance que eu falei para vocês aqui de alunos aqui de dentro da academia, ele, gente, não tem escala, é muito maior. Porque a gente sabe que a internet pode jogar a gente para qualquer lugar do mundo. Então, a possibilidade de mais pessoas me conhecerem só aumenta. Então, a produção de um conteúdo que seja atrativo para o nosso público-alvo vai seduzindo essas pessoas aos poucos, né? E elas passam a acompanhar o nosso trabalho, até chegar a um determinado momento que ela vai vir nos procurar. Então, gente, esse trabalho, principalmente de rede social, de mídias, é um trabalho que exige um pouquinho de persistência, um pouquinho de paciência. Porque não é de uma hora para outra, mas sempre tem que estar ali na ativa, publicando, né, pensando em assuntos que vão ser importantes para a nossa audiência, para as pessoas que nos assistem, tá? Então a gente sempre tem que ir alimentando, tá? Falando em redes sociais, as redes sociais são também um exemplo óbvio, né, de marketing, né? E hoje em dia a gente tem essa possibilidade de redes sociais. Quando eu comecei a minha carreira, não tinha isso, né? Eu me lembro que eu fazia a minha divulgação através de panfleto. Eu saía nos finais de semana para entregar, botar nas caixinhas dos correios, dos prédios que tinha aqui na volta, né? E hoje não, hoje tem redes sociais. E o que facilita? É que é gratuito. Gente, criar uma conta é gratuito, né? E aí temos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp. Vamos pensar aqui agora nas vantagens e desvantagens de cada uma dessas redes, tá? Facebook. Hoje em dia se fala, não, o Facebook ele já está superado. Não, vou só para o Instagram, chega de Facebook. Até já apaguei a minha conta. Pessoal, nós que trabalhamos com pessoas idosas, os idosos, eles estão muito presentes ainda no Facebook. Então, quando a gente está pensando em vender o nosso trabalho para o público idoso, a gente tem que estar no Facebook, tá? Uma dica para vocês. Qual outra vantagem do Facebook? Que tem a possibilidade da gente fazer publicações em grupos. Aí tem um grupo lá, idosos da Zona Norte de Porto Alegre. Vai lá o Guilherme e faz de vez em quando uma publicação. Põe um conteúdo que seja relevante, não só vendendo, um conteúdo que as pessoas gostem, para elas começarem a interagir comigo. E aí eu vou aos poucos mostrando a importância do meu trabalho, né? O trabalho que eu faço. Instagram. Bom, não preciso nem falar, né, gente? Instagram
é a rede social mais popular que a gente tem hoje em dia. E o bom é que ela apresenta também diferentes recursos, né? Tem History, tem Reels, dá para fazer live, como eu estou fazendo agora, né? Então tem uma série de opções aqui de publicações que a gente pode fazer. YouTube. YouTube é um meio super legal também da gente trabalhar, só que o YouTube, gente, são normalmente conteúdos, né, vídeos mais longos, então a gente tem que ter toda uma preparação, criação de conteúdo, exige um pouquinho mais, tá? Temos também o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que eu utilizo bastante, tá? Vantagem, podemos colocar também, divulgar em grupos, tá? E a gente tem um contato muito rápido e direto com as pessoas, tá? E aí a gente tem o TikTok, né? De repente o TikTok, para quem trabalha, como nós aqui, com pessoas idosas, não é uma ferramenta ainda que está no seu auge, tá? Mas, gente, o legal do TikTok é que ele faz uma entrega muito maior do que o Instagram. Então, se a gente faz uma publicação, tem um alcance para um número muito maior de pessoas comparado ao Instagram. Esse é um ponto positivo. Mas os idosos ainda estão um pouco acanhados em relação ao TikTok, tá? Ah, mas Guilherme, mas como é que eu crio uma conta, né? Será que essa conta ela deve ser pessoal ou profissional? Como é que deve ser a descrição da minha página? E as fotos? Que tipo de foto que eu devo colocar? Quantas publicações eu devo fazer por dia? Mas que formato? Reels? History? Como é que eu posso fazer isso? Gente, tem uma série de detalhes aqui, tá? E outra coisa das redes sociais é que a gente pode investir na divulgação, tá? Não sei se vocês lembram, eu fiz alguns vídeos já, algumas lives falando de organização. E um tipo de organização que eu falo é a organização financeira. Ou seja, eu separo uma parte do lucro que eu recebo como personal para minha empresa, para o meu trabalho. Para quê? Para fazer investimento. E o investimento em redes sociais, em divulgação de publicação, é um dos investimentos que eu mais faço. Porque assim eu consigo aumentar o meu alcance. Ou seja, mais pessoas vão conhecer o meu trabalho. Tá? Então, é um dos investimentos que eu mais faço atualmente. Além das redes sociais, hoje em dia, a gente pode ter um site e a gente pode fazer esse site de maneira gratuita. Lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, uma das estratégias que eu utilizei foi justamente de criar um site. Só que lá era diferente, não tinha redes sociais, né? E os sites eram muito caros para fazer. Só que, de novo, eu separei uma grana ali para investir na minha profissão e eu investi num site. E, gente, isso me deu um retorno absurdo na época, né? E querem saber de mais um detalhe que é importante? E eu, além de ter o site e de investir na construção dele, eu investia também no que a gente chama de domínio. O que é o domínio? É, por exemplo, assim, ó, eu contratei, na verdade, eu botei dinheiro em cima do domínio chamado Personal Trainer Porto Alegre. O que significa isso? Todas as pessoas que iam lá no Google e digitavam Personal Trainer Porto Alegre, aparecia o meu site como sendo um dos primeiros na lista, né? Na lista ali dos sites de personal, tá? Então, eu, como se fosse patrocinar aí uma publicação. É como se fosse isso, só que era através de domínio. Então, gente, ter um site é também uma estratégia interessante, super interessante, eu diria, para quem trabalha com público idoso. Porque muitos idosos, eles pesquisam um serviço, um produto, através do Google e não das redes sociais. Ó, tá aqui um idoso que tá comprovando isso para vocês. Porque eu faço isso direto. Normalmente eu vou primeiro no Google e depois eu vou em redes sociais, tá? Mais um exemplo que eu quero trazer para vocês de marketing. Anúncio. Anúncio, de uma maneira geral, sabe? Eu vou dar um exemplo de anúncio, tá? Anúncio propaganda, eu quero dizer. Eu acabei de fazer um anúncio
numa rádio de Porto Alegre aqui sobre a minha academia. Então eu fui lá, né, conversei com o pessoal e contratei o serviço lá deles para divulgar a academia. Só que quando a gente faz isso, e serve como personal também, tá? A gente tem que saber para qual público que a gente vai direcionar. Não é simplesmente, vou anunciar e pronto. Não, a gente tem que anunciar para aquele público-alvo, tá? Então, eles falaram assim, não, Guilherme, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai divulgar a tua academia em tais e tais horários. Daí eu, tá, tudo bem, mas quais são os programas que tem nesse horário? Daí eles falaram, não, aqui nesse horário tem um programa de rock e nesse aqui tem, eu não me lembro o que era o outro, tá? Mas deu, rock, tá, beleza, eu gosto de rock, só que não é para mim isso é para eu atrair clientes, né? E eu comecei a pensar, mas a minha academia, ela tem como característica ser uma academia de atendimento personalizado, né? E vem pessoas com particularidades. E mais, 70% dos alunos aqui são mulheres. E mulheres de meia idade para cima. 50, 60 anos. Aí eu, poxa, mas se eu botar esse meu patrocínio, esse meu anúncio num programa de rock, não vai cair bem, né? Porque eu não vou conseguir atrair muita gente. E aí eles falaram assim, não, olha só, tem uma coisa legal para ti então. A gente tem aqui um programa que são músicas dos anos 70 e 80. Eu, tá, fechou. Porque daí realmente tem a ver com o público que eu quero captar. Entendem? Então tem que ser bem específico, tá? Outro exemplo, vou trazer para vocês aqui. Gente, qualquer dúvida, vocês vão me falando aí. Eu vou tocando aqui porque eu não tenho muito tempo. Inclusive eu já passei do meu tempo de live, tá? Qualquer coisa vocês podem deixar também dúvidas depois nos comentários que eu respondo. Mais um exemplo que eu quero dar para vocês é em relação a parcerias, tá? Parcerias. Isso aqui é o ouro, gente. Primeira parceria que a gente pode fazer é em relação a eventos. Ou seja, participar de eventos, tá? Eu faço direto isso aqui na minha região. Então, tem aqui uma estética, tem uma farmácia de manipulação, aí de vez em quando a gente faz um evento em conjunto, né? Cada um na sua área, entregando o seu trabalho, o seu produto, tá? O que acontece? Várias pessoas acabam circulando nesse evento. E isso também vai para as redes sociais, não só da academia, não só do personal, mas das outras empresas também. Então aumenta o alcance, aumenta a visualização do nosso trabalho, tá? Uma super dica para vocês. Gui, mas isso aí dá muito trabalho. E vou te dizer, eu não ganho nada com isso, não ganho aluno de personal direto. Pessoal, eventos, redes sociais, páginas, né? Tudo isso é uma construção. Como eu falei para vocês, não é de uma hora para outra. A gente vai atraindo as pessoas, a nossa audiência, com o conteúdo que a gente envia para elas, que a gente fornece. Com o tempo, essas pessoas elas começam a adquirir confiança naquilo que a gente faz e possivelmente elas vão ser futuras clientes, tá? Podem escrever isso. Às vezes não é no mesmo momento, não é na mesma hora, mas a gente está criando a sementinha para daqui a pouco vender logo ali na frente, tá? Um outro tipo de parceria, e esse aqui para mim assim, é o melhor, tá? Gente, parceria com outros profissionais, principalmente a gente que trabalha com pessoas idosas. Então, a gente fazer parceria, por exemplo, com geriatra, com fisioterapeuta, com psicólogo. Quando a gente faz parceria com esses profissionais, a gente aumenta muito o leque, né? Porque se a gente apresenta um serviço qualificado para esses profissionais e a gente demonstra confiança, a gente passa credibilidade para esses profissionais, com certeza na hora deles indicarem o paciente deles, eles vão nos procurar. Pode ter certeza. Eu vou dizer, esse para mim aqui talvez seja a dica mais importante, a estratégia que eu mais gosto de utilizar. Guilherme, mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego nessas pessoas? Por onde eu inicio? Isso é um assunto para uma outra aula, para um outro momento. Lá na semana do Personal Senior eu bato de novo em cima disso, tá?
Mas, gente, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Que atualmente a nossa divulgação, né, ela está relacionada muito à entrega de conteúdo. E não só a questão de venda. Vender, o meu preço é tanto. Eu dou aula em tais lugares. A gente vai conquistando os nossos alunos, a gente vai entregando algo que é interessante para ele, é importante para ele, tá? Principalmente na nossa área, e quem trabalha com serviço, tá? Então, a gente define o nosso público-alvo, tá? Pessoas idosas. O que é interessante, o que é relevante para uma pessoa idosa? Na questão da saúde dela, dos problemas que ela pode ter no processo de envelhecimento, com a senescência, então a gente pode trabalhar em cima disso. E a partir daí a gente vai entregar conteúdos que ajudam essas pessoas a melhorar das particularidades que elas têm, das doenças, e que vai melhorar a qualidade de vida delas, tá? Então, isso é muito importante. A partir disso, a gente vai ganhando cada vez mais autoridade. E aí a gente passa a ter a confiança dessas pessoas e a gente vai ter a possibilidade aí de vender para elas, tá? Existem várias alternativas de divulgação, tá? Cabe ao profissional saber, né, qual que está o alcance dele no momento e qual que seria mais interessante para ele neste momento. Mas todas essas alternativas e estratégias que eu citei aqui para vocês são extremamente importantes. Então, gente, uma dica é colocar essas informações que eu trouxe para vocês numa lista, né? De vocês deixarem anotado isso e deixar como meta. Quais são as estratégias para captar mais alunos que eu consigo realizar? Aí vocês vão listando. E aos poucos, façam uma de cada vez. Né? Vou me preparar para fazer isso. Marca lá. Pô, foi legal, deu resultado, não deu, vou tentar essa aqui agora. E assim vocês vão testando, tá? Aliás, ano passado, não, acho que foi esse ano, início desse ano, né? Eu estava fazendo as lives aqui também e eu ensinei um colega de área, aqui da nossa área, a utilizar uma estratégia de venda através do WhatsApp. E, gente, assim, foi certeiro. Ele aplicou a estratégia, tá, em 5 pessoas, 5 idosos, tá? Eu não vou falar a estratégia para vocês, tá? Para isso tem que acompanhar lá a semana do Personal Sênior. Ele conseguiu captar de cara 3 dessas 5 pessoas, com apenas uma estratégia de venda. Gente, muito simples, muito simples. Só que é o que eu digo para vocês, tem que ter dedicação e tem que aplicar. Não é para esperar o aluno bater na porta de vocês. Não dá para ficar só no boca a boca, esperando que um aluno de vocês vai indicar para uma outra pessoa. Porque pode ser que isso não aconteça, ou demore para acontecer. Vocês têm que fazer por onde? Vocês têm que ir atrás, tá? Vou relembrar a frase que eu falei lá no início da live. Vender é a maneira que a gente tem para ganhar mais, tá? Guardem isso que eu estou falando. Não adianta saber tudo sobre exercício, saber 1000 exercícios, treinamento funcional, métodos, e não saber vender. Porque vocês vão acabar morrendo com o conhecimento de vocês. Vocês podem ser professores excelentes, mas se vocês não divulgarem esse trabalho de vocês, vocês não vão ganhar bem, tá? Uma pós-graduação, por exemplo, ensina vocês a serem muito bons tecnicamente. Ensina muita coisa, só que não ensina a vender, tá? E o que vocês querem para vocês? Sejam bem sinceros agora. Eu quero ser um excelente profissional, um excelente professor. Legal. Mas isso aí vai dar dinheiro para vocês? Talvez dê, se vocês conseguirem aplicar junto estratégias de venda. Agora, eu não quero ser um excelente profissional e ficar ganhando 2, 3 mil por mês. Não é esse o objetivo. Gui, mas como tu é mercenário, tu só pensa em dinheiro. Gente, vamos falar sério, né? Eu já fiz aqui, pós-graduação, 4 anos e meio. Fiz mais 2 pós-graduações. Estou há 18 anos praticamente no mercado. Vocês acham que eu não vou querer ganhar dinheiro? Sabe o que eu quero? Eu quero conseguir realizar todos os meus objetivos de vida. É isso que eu quero. E eu só vou conseguir isso se eu tiver faturamento. Porque eu quero viajar,
Eu quero botar minhas filhas num colégio legal. Eu quero ter... Bom, já tenho meu carro, tenho o meu apartamento, mas eu quero mais. Eu quero qualidade de vida para mim e para minha família. É isso que eu desejo. E ser só um professor legal, queridão e muito bom tecnicamente não vai resolver isso para mim. Eu preciso de estratégia de venda. Eu preciso vender toda essa qualidade que eu tenho. Tá bom? Era isso por hoje, pessoal. Espero que consiga ter entrado um pouquinho na cabeça de vocês e alertado sobre essas questões, porque eu me preocupo muito, gente, que a maioria dos cursos que os colegas profissionais de educação física fazem são todas voltadas para exercício. E, gente, vocês precisam vender para faturar mais. Então, pensem em qualificar a carreira de vocês. Como qualificar a carreira de vocês, tá bom? Querem saber como qualificar ainda mais a carreira de vocês? Lá na semana do Personal Sênior eu vou fazer isso, tá? Então, lembrando, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, tá? Inscrições gratuitas, tá? É só ir lá no link que está na bio, clicar e se inscrever, tá bom, pessoal? Volto amanhã às 16 horas com outra live aqui no canal, tá bom? Obrigado por todo mundo que esteve aqui comigo e até amanhã. Valeu!